Bem-vindo ao canal Facamp. Vamos discutir nesse programa a guerra civil na Síria. A Síria é um pequeno país, tem 185 mil quilômetros quadrados e tem 22 milhões de habitantes, um pouco mais de 10% da população brasileira. A capital, Damasco, tem 2 milhões e meio de habitantes. A Síria tem uma renda per capita baixa, 5.100 dólares. Metade da brasileira. É uma economia pouco desenvolvida. Dentre todas as revoltas que ocorreram no mundo árabe, desde 2011, os acontecimentos na Síria chamam a atenção por sua extrema violência. O país está devastado. Estima-se que a guerra civil já deixou 150 mil mortos e 6 milhões de refugiados que se dirigiram, em grande parte, para a Turquia. Professora Maria, na sua opinião, qual é a importância geopolítica da Síria? Em primeiro lugar, vamos ver o mapa do Oriente Médio. A Síria ocupa uma posição central no Oriente Médio, apesar de ter pouco petróleo. Tem fronteira com Israel, com quem mantém um conflito em torno das colinas de Golã desde a Guerra do Yom Kippur, em 1973. É velha a hostilidade da Síria em relação à Jordânia e à Arábia Saudita, que são regimes pró-ocidentais e pró-americanos. Na Jordânia e na Arábia Saudita, aí sim existem imensas reservas de petróleo. A Síria tem apoiado o Hezbollah e o Hamas, como todos sabemos, grupos islâmicos radicais que têm interferido na política do Líbano e apoiado os palestinos. Além disso, mantém-se bastante próxima ao regime dos ayatollahs do Irã. E há mais um ponto decisivo: as relações entre Síria e Rússia. Desde a Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, a Síria estreitou os laços com Moscou. E atualmente a Síria é a principal aliada da Rússia no Oriente Médio. Em resumo, a posição da Síria no Oriente Médio choca-se com os interesses dos Estados Unidos e os seus principais aliados, Israel, Arábia Saudita e Jordânia. Antes de tudo, a guerra civil ela se explica como um conflito de interesse das potências envolvidas. Trata-se de um conflito geopolítico. É importante também discutir os conflitos religiosos da Síria. Do ponto de vista étnico, há na Síria uma certa homogeneidade, uma vez que os árabes são mais de 90% da população e os curdos uma minoria de 6%. Já do ponto de vista religioso, há uma nítida maioria islâmica, mais de 90% da população. No entanto, essa maioria está dividida em várias orientações. Sunitas, que representam 3/4 da população síria, xiitas, alauítas e drusos. Há ainda uma minoria cristã, igualmente dividida entre ortodoxos, maronitas e católicos. No entanto, o regime sírio é laico, isto é, não se trata de um Estado religioso. Está apoiado no exército, à semelhança do Egito. E mais, o presidente atual, Bashar al-Assad, que acabou de ser reeleito com quase 90% dos votos, é filho de Hafez al-Assad, que governou a Síria por mais de 30 anos. Ambos generais do exército. É preciso dizer ainda que os principais postos do poder político e militar estão nas mãos da minoria alauíta, corrente dissidente do xiismo. Do mesmo modo que no Egito, o exército tem impedido a islamização política da Síria. Existem vários grupos insurgentes. O Exército de Libertação da Síria, formado em grande parte por desertores do exército irregular, conta com aproximadamente 40 mil rebeldes sunitas armados e treinados pelo Ocidente. Há inclusive radicais sunitas vindos de outros países. Estão agrupados no Exército de Libertação da Síria e representam, em última instância, os interesses ocidentais, particularmente dos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio, Israel e Arábia Saudita. O segundo grupo é o Estado Islâmico do Iraque e Levante. O grupo é uma dissidência sunita da Al-Qaeda, está presente na atual Guerra Civil do Iraque, onde já ocupou cerca de metade do país. Ele defende um Estado teocrático nos moldes daquilo que se pretende no Iraque, ou seja, um Estado religioso. Depois, o grupo chamado Frente al-Nusra, que é uma brigada de jihadistas oriundos de várias partes do mundo islâmico e ligada à Al-Qaeda. Estes dois grupos eles defendem um Estado teocrático radical e, portanto, anti-ocidental. E, finalmente, o Conselho Nacional Sírio, que é composto por políticos laicos opositores ao regime de Assad e exilados na França. O Conselho Nacional Sírio pretende a ocidentalização do país. Então, temos assim a existência de 4 grupos. Relatos dão conta de padres e freiras rezando por Assad
temendo um governo sunita, né? Então vemos a grande heterogeneidade existente entre os opositores do regime. É verdade, professora. Também não podemos desconhecer a atuação das agências e comissões da ONU. Elas fazem o possível, porém a Assembleia Geral das Nações Unidas, e especialmente o Conselho de Segurança, estão inertes. A Comissão dos Direitos Humanos na Síria, chefiada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, divulgou, no início deste ano, seu último relatório. É um documento bastante pessimista. É crítico em relação à ONU e utiliza a expressão negligência face a um elevado grau de violência na região. Simultaneamente, observamos um impasse no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia vetou qualquer possibilidade de intervenção, pois apoia o regime de Assad. Os Estados Unidos, depois das desastrosas intervenções no Iraque e Afeganistão, não têm o menor interesse de se envolver no conflito. A França, também contrária ao governo de Assad, restringiu seu envolvimento meramente à retórica. Aparentemente, o único avanço que ocorreu foi o entendimento entre a Rússia e Estados Unidos para a destruição do arsenal de armas químicas do governo sírio que, pasmem, tudo indica que foram utilizadas. Enquanto isso, instaura-se uma imensa crise humanitária. Para piorar a situação, a recente crise da Ucrânia parece ter relegado a Síria a um segundo plano. Podemos dizer que o fato novo, em 2014, foi a recuperação por parte do governo sírio da cidade de Homs, que havia sido tomada pelos rebeldes. É uma cidade estratégica por sua localização próxima à fronteira com o Líbano e a 160 quilômetros de Damasco. É a principal via de comunicação entre a capital e o oeste do país. A recente eleição, que, como o professor mencionou, Assad venceu com quase 90% dos votos, foi bastante questionada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Assad teve mais de 10 milhões de votos, mas a situação deverá continuar dramática, não se antevê o final da guerra civil.